Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou no dia de sábado, segundo o seu costume na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar a liberdade aos cativos, e dar a vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Todos, verso 22. E todos lhe davam testemunho, e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca. E diziam: não é este o filho de José? Quantos louvam a Deus por esse texto, meus irmãos? Amém. Pode entrar os irmãos que estavam esperando a leitura. Juan, vem fazer a oração, vamos orar. Quem precisa de oração, meus irmãos? Quem precisa de oração? Eu também, minha casa, minha família. Vamos orar, entregar a Deus nossa casa, nossa família. Amém? E logo após a oração, o louvor, louvar a Deus com um louvor. Glória a Deus. Oremos, irmãos. Senhor Deus e Pai, em Tua presença nós estamos. Nós queremos apresentar ao Senhor diante do altar a nossa casa, a nossa família. Está escrito na Tua palavra que nenhum mal nos sucederá, nem praga alguma chegará à nossa tenda. Está escrito na Tua palavra que o Senhor dará ordem aos Seus anjos para nos guardar em todos os nossos caminhos. Nós acreditamos que sobre a nossa casa tem uma cerca que protege a nossa família. Acreditamos que sobre a nossa casa tem, ó Pai, anjos ao nosso redor para nos guardar, para nos proteger. É por isso que nós levantamos a nossa voz em oração pela nossa casa, pela nossa família. Queremos repreender todo espírito de violência, todo espírito de morte, todo espírito de visão, todo espírito de discórdia, toda palavra liberada contrária à nossa casa, toda palavra que foi liberada como divórcio para chegar na nossa casa. O Senhor é quem nos guarda, o Senhor é quem protege a nossa família. O Senhor é quem dá livramento para a nossa casa. Sobre a nossa casa não vale encantamento, não vale adivinhação. Nós acreditamos no que está escrito na Tua palavra. E a Tua palavra nos dá base para orarmos que contra a nossa casa não vale tudo que foi oferecido por Satanás, porque a nossa casa é abençoada por Ti. Acreditamos que no ano de 2026 viveremos as promessas do Senhor se cumprindo, se realizando sobre a nossa casa. Nós acreditamos que ainda esse ano viveremos os cumprimentos das promessas do Senhor e poderemos anunciar que nós e a nossa casa, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Ó Deus, nós profetizamos que os afastados vão voltar para a Tua presença. Nós profetizamos que aqueles que não aceitaram o Teu reino, que não aceitaram o Senhor, eles irão confessar o Senhor como o único e suficiente Salvador da sua vida. Nós profetizamos, ó Pai, a bênção sobre nossa casa e profetizamos que enquanto estamos aqui, todo laço arquitetado por Satanás, toda armadilha arquitetada por Satanás, ó Deus, o Senhor é o Deus que quebra o arco, corta a lança, queima os carros do fogo. Nós acreditamos que a nossa casa está guardada e cercada por Ti, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Você que puder, permaneça de pé. Vamos glorificar o nome do Senhor, porque a presença dEle já se faz real neste lugar. Então não deixe nada tirar a sua atenção. Glorifique o nome dEle de todo o seu coração. Aleluia. Neste lugar Tu és real. Vou me entregar totalmente. O Teu toque
abrir os olhos do meu coração e eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Neste lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. No teu toque, abrir os olhos do meu coração, eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor, ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Aleluia. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, é o teu amor. Minha colheita é o teu amor. Minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor. Minha colheita é o teu amor. Minha herança é o teu amor. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar
tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita. Eu gostaria de ouvir uma da igreja dizendo que Ele é a sua fonte. A minha fonte é o teu amor, minha colheita. Declare isso para Ele. Minha herança é o teu amor. Para terminar bem bonito, a minha fonte. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Aleluia, aplauda o nome dele. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Podem se assentar, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, hoje é terça-feira. Amanhã, quarta-feira, teremos o nosso culto na nossa filial do Caxambi. A Kombi estará saindo daqui às 6h40 para esse culto. Você que tiver disponibilidade, você que tiver disponível, vem certamente para cooperar com essa obra. Deus tem feito grandes coisas lá, né, irmã Viviane? Glória a Deus por isso. Na próxima quinta-feira nós estaremos aqui no nosso culto. Te retire as cinzas e renove seu altar. Esse que vos fala estará pregando a palavra. Então às 7h30, remova as cinzas e renove seu altar. Nós estaremos aqui firme e forte. Glória a Deus. No próximo domingo é a Santa Ceia do Senhor. Glória a Deus. E também nós iniciaremos um novo trimestre, uma nova revista, que são as cartas. Isso. No próximo domingo nós iniciaremos uma nova revista, Cartas da Prisão, a supremacia de Cristo e a vocação da igreja. Será a bênção no nome de Jesus. Já está disponível à venda ali com a nossa irmã Bianca Santiago. Você procura ela em nome de Jesus. Próximo domingo também nós estaremos aqui novamente, saindo aqui 6h30 para o nosso culto lá no Caxambi, para cooperar com a igreja do Caxambi. Todos que ouviram, diga amém. Amém. Irmão, também vem nossa festividade. Você pode dar glória a Deus por essa palavra, irmão? Isso. Nossa festividade está chegando, dia 9 a 12 de abril, 9 anos da Assembleia de Deus, a Palavra é Cristo, com o tema oração, comunhão e crescimento. Oração, comunhão e crescimento. Essa é a chave. Estará pregando o pastor Wellington Lima, evangelista Bruno Almeida, missionário Dandara Alves, pastor Rafael Santos, Gessé. Uma galera boa estará louvando ao Senhor. Então, traga mais 10, traga mais 20. A gente vai fazer caber todo mundo aqui, no nome de Jesus. Traga pessoas para ser abençoado com essas palavras que virão do céu. Você pode dizer amém, irmão? Amém. Também chegou um momento muito importante do nosso culto. Chegou o momento de nós ofertarmos ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós estávamos na campanha da telha. Graças a Deus nós conseguimos comprar. Agora tem alguns ajustes para fazer. Nós precisamos da igreja para estar nessa cooperação juntamente conosco. Nossa festividade está chegando. O pastor quer ficar tudo nos brincos, lá, tudo nos detalhes, em nome de Jesus. Você que nos acompanha pela live também, se permita, está aí o QR Code, permita ser usado por Deus. Tem a questão do ar-condicionado, tem a questão da live, dos equipamentos, internet. Então, se permita ser usado por Deus, em nome de Jesus. Todo o dinheiro que você investir na obra do Senhor se torna uma semente, que você vai viver a colheita dessa semente. Você recebe essa palavra, irmão? Glória a Deus. Você que é dizimista e vai trazer o dízimo aqui, o pastor estará abençoando a sua vida, no nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor. Os obreiros podem ir. Aleluia. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor.
ser uma oferta agradável a ti. Minha vida te consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. O qual não havendo visto, o amais, no qual não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso. E depois disso tudo, verso 9, alcançando o fim da vossa fé, que é a salvação da sua alma. Então essa introdução que eu estou dizendo sobre o que está aqui, o que está escrito, as profecias, contém alguns testemunhos de irmãos que se agarraram a promessas, a versículos aqui. E você também. Agora, e o texto que eu li hoje, para a gente começar hoje eu li Lucas. Por favor, coloca de novo aqui em casa para alguém acompanhar, por favor. Lucas 4, do verso 14 ao verso 22, porque está dentro do assunto a Bíblia e o cumprimento das profecias. E muitas profecias se cumpriram. E essa aqui, escute bem. Eu vou ler o texto, depois eu vou reverter que profecia é essa que Jesus está falando. Verso 14. Então, pela virtude do Espírito Santo, ele foi para Galiléia, ensinava na sinagoga. Verso 16. Chegando a Nazaré, onde ele fora criado, ele entrou, era um dia de sábado, e era hábito na sinagoga se abrir o livro, que ainda não tinha ainda esses 66 livros. Era só a lei, a Torá, não é? Deuteronômio, Levítico, aí o livro dos profetas, sabe? Não tinha ainda o Evangelho de Mateus, não tinha. Só esses livros, em pergaminhos. Mas o texto está dizendo que neste dia Jesus entra na sinagoga como se fosse uma escola dominical, como se fosse um culto de terça-feira. Jesus entrou, sentou aí, igual vocês. E diz assim, eu vou ler com vocês. Cadê? E levantou-se, em segundo o costume da sinagoga, verso 16. Sempre era dada a oportunidade para alguém ler. Você, vem ler aqui um. Aí Jesus, dão na mão dele, irmão, não tem coincidência. E tem Jesuscidência, a providência divina. Qual o livro que deram para ele ler? E foi-lhe dado, entenda bem, eu quero que vocês entendam que não foi Jesus que escolheu. Eu quero ler Salmos. Eu quero ler, não. Deram na mão dele, falaram assim, você, jovem, você, vem aqui e lê esse livro aqui para todos nós. Nós queremos que você leia. E o texto diz que, e foi-lhe dado. Então, ele escolheu? Não. Foi-lhe dado, que livro? O livro do profeta Isaías. E quando ele abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito o quê? O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para pregar, para evangelizar. E ele foi lendo o texto, leu o texto. Verso 20. E cerrando o livro, fechou o livro e tornou a dar-lhe o ministro do culto. Assentou-se e os olhos de todos ficaram nele assim. Então Jesus começou a dizer, olha, está vendo esse texto que eu li? Hoje se cumpriu esta escritura em vossos
ouvidos. Eu abro um parênteses para fazer aplicação para nós no dia de hoje. Existem textos, existem promessas, que vai chegar o dia que você vai dizer: hoje se cumpriu esta escritura na minha vida. Queima. Tenha fé para um dia você dizer: hoje. Quer ver uma coisa? Por exemplo, o que está escrito em Atos 16, 31? Alguém sabe de cor? Já colocaram ali. Crê no Senhor Jesus Cristo e o quê? Isso é uma profecia, sim ou não? Isso é uma promessa, sim ou não? Um dia você vai chegar aqui com seu filho, com seu esposo, aleluia, e vai dizer: hoje se cumpriu essa escritura. Jesus está dizendo assim: esse texto foi escrito 1000 anos antes de mim, mas hoje se cumpriu. O Espírito, esse texto está falando de mim. Por exemplo, vai chegar o dia, eu quero pegar só esse gancho aqui, desse versículo. Hoje, você tem essa verbalização, diga: hoje se cumpriu esta escritura. Pronto, só isso, só essa parte. Eu não sei quanto, se ainda esse mês, esse ano, mas você vai dizer: hoje se cumpriu esta escritura. Em todas as áreas da sua vida. Eu não sei qual é a área que você está precisando. É um culto de ensino, é um culto de estudo, mas é um culto de liberar sentenças bíblicas. É um culto porque eu estou com o livro aberto. E este livro aqui não é qualquer livro. Este livro aqui é o livro de Deus. É a palavra do Senhor. Hebreus 4:12 diz: porque a palavra de Deus não é apenas um livro. Ela é viva, eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, que corta e penetra até a divisão da alma, das juntas e medulas, e é apta para discernir os corações. Eu me propus assim: vou falar os estudos essas terças-feiras bem suave, bem calma, bem numa postura de... Mas irmão, o fogo se incendeia, queima. Falar, porque não é apenas falar, não é decorar, mas quando a gente fala, isso salta, o coração ferve. Não foi isso que o salmista disse? Oh meu Deus, se cumpriu. Hoje está se cumprindo essa escritura. Qual? Em minha vida, para mim. Eu vou liberar uma para mim, que está para mim. Um dia, se você recebe ou não, eu estou dizendo para mim. Qual? Porque eu pego alguns textos e digo: Senhor, que isso aconteça comigo, Senhor. Que isso aqui aconteça comigo, Senhor. O quê? Um deles. Eu vou dizer: aleluia. Tá, oh. Aleluia. Isaías, eu gosto toda a Bíblia, mas Isaías, glória a Deus. Aleluia. Isaías, profeta Isaías, capítulo 50, verso 4. Está se cumprindo, eu estou sentindo, estou percebendo. Não é apenas jogar palavras ao ar. O que está acontecendo, Alberon? Está acontecendo é que o Senhor Jeová me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra àquele que está cansado. Está acontecendo. Hoje está se cumprindo esta escritura. Então você sabe que dentro da Bíblia de Gênesis tem muita coisa que vai se cumprir na sua vida. Quem recebe isso? Por exemplo, você pode estar passando ou vai passar por um momento de enfermidade ou de inquietação por um diagnóstico, de um prognóstico, de um exame, de uma... Aí isso é normal em mim e você se agitar. Por mais que a gente fale que não, a gente fica. Mas depois que passar até então a gente ora, faz jejum, sobe monte, vai, faz. Aí depois que passou tudo, que você viu que
não aconteceu o que você talvez imaginava que fosse, ou que o médico disse que ia acontecer. Aí você vai dizer, entre tantos textos, não é? Entre tantos textos, você vai dizer, João 16. Oh, meu Deus. Glória a Deus. Aleluia. Você vai dizer assim, sabe de uma coisa? Oh, meu Pai. João 16. Verso 22. Ou melhor, verso 20 em diante. Isso aqui é uma figura de linguagem, mas pode ser. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, chegar na sua hora. Aí fica aquela expectativa, os tios, as tias, os pais, a mãe, todo mundo fica aflito. Né, Gisele? Você que é mãe. Mas depois de ter dado a luz à criança, já não se lembra da aflição. Mamãe, você sabe, as mães que passaram, meu Deus, eu assim, olha, vai ter eclâmpsia, olha, não sei o quê. Sim ou não? Alguém não falou, a previsão. Aí nasceu, a menina nasceu, o menino nasceu, está crescendo, está grande, está dando um maior trabalho para você. Quem quer aplaudir o Senhor Jesus por isso, gente? Aleluia! Ele diz assim, verso 22. Tem hora, minha irmã, eu tenho uma palavra para você. Eu não, Deus, eu estou sendo só o portador. Você passou essa semana, esse dia, você teve umas tristezas, mas você vai depois dizer assim, hoje, essa semana, vai se cumprir essa escritura. Qual? Na verdade, verso 22. Vocês, na verdade, agora estão tendo uma tristeza. Mas outra vez eu vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém tirará. Tentaram tirar minha alegria, estão tentando tirar tua alegria, mas Jesus está dizendo para você, viva, continue, porque hoje está se cumprindo esta escritura. Tudo está convergindo para deixar você para baixo, para deixar você doente, mas você não vai ficar doente, você vai lutar, você vai reagir. Glória a Deus, glória a Deus. Bom, então voltando, aí, eu sei que é uma expectativa muito grande, pelos slides que eu mostrei, muita gente perguntou, vou começar hoje. É porque eu programo muita coisa. Eu programo. Mas o controle está nas mãos de Deus. O organizador é Ele. E Deus vai começar a organizar muita coisa na sua vida, na nossa vida. Mas, como foi proposto, a gente falar a Bíblia e o cumprimento das profecias, eu já mostrei algumas aqui, não é? Que já se cumpriram. Umas que estão se cumprindo, por exemplo, vocês é inteligente. Qual que estão se cumprindo? Aqui Jesus disse em Mateus 24, haverá o quê? Guerras, sim ou não? Terremotos, se cumprindo estão se cumprindo, e outras vão se cumprir. Jesus disse que haveria. Abra sua Bíblia, Mateus 24 um pouco, e eu quero falar sobre Jerusalém, sobre o templo. Eu disse o que, gente? Mateus 24. Então Jesus disse assim, profecias proferidas por Jesus, sermão profético, né? Então ele disse, verso de número 6, ouvireis de guerra, rumores de guerra, olhai e nos assusteis. Isso ainda não é o fim. Nação contra nação, nós estamos vendo aí. Não precisa nem eu ficar dando muita ênfase aí, que vocês não estão acompanhando isso. Fomes, pestes, terremotos. Isso é só o princípio das dores. Muitos serão atormentados. Muitos se aborrecerão, trairão uns aos outros, surgirão falsos profetas. E por se multiplicar a iniquidade,
o quê? O amor de muitos esfriará. Que é realmente o aumento da violência. As pessoas estão matando assim. Não tem mais aquela noção de mata mesmo e não... Parece que não matou. Porque estão tão tomados de um ódio, de um sentimento. Isso são profecias que Jesus disse. Jesus disse que também o evangelho será pregado, verso 14. Em todo o mundo. E testemunha a todas as gentes. E então virá o fim. Depois ele diz, no mesmo capítulo, ele diz, verso de número 21, haverá então uma grande aflição como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Mas se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne salvaria, mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Jesus está dizendo isso, não é? E ele diz assim mais ainda, eu estou aqui só no capítulo de número 24, quando ele diz que, verso 29, e logo depois da aflição, o sol se escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, as potências dos céus serão abaladas, tá? E depois disso tudo, aí aparecerá o sinal no céu do Filho do Homem. E todas as tribos se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Por isso que ele vai dizer, verso 35, que eu cito toda hora. Mateus 24, 35. Passará os céus, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, uma das profecias que tantas, que vamos falar aqui às terças-feiras, na verdade eu vou até refazer um estudo, que eu queria mostrar para vocês a importância de Jerusalém. Israel, tem lá a nação Israel, mas a cidade Jerusalém antiga, tem a Jerusalém antiga, Jerusalém nova, e tem a Jerusalém que vai descer do céu. Diga comigo, Jerusalém antiga, né? Tem a Jerusalém nova, a antiga é aquela que preserva o... Aqui, ó. Apaga para mim, por favor, aqui, quem está no... Só para ver melhor. Não, apagar esse refletor aqui, ó. Então, você vê ali é a Jerusalém antiga, tá? Lá dentro, lá, ó, onde está como fala, a cúpula dourada. Bota outra foto também, por favor. Está ali, a cúpula dourada. É esse muro, aquele muro ali, ó. Aí eu pedi para deixar aqui, por quê? Porque tem uma profecia, e eu vou dizer a vocês, de Ezequiel 44, que diz que, primeiro, pode deixar aí por enquanto? Pode deixar por enquanto? Esse aqui, mais detalhadamente, depois eu vou postar outra foto com os portões, com as portas. Quantas portas tem em Jerusalém? Quantas, gente? Fale, 12. 12. Desde o tempo de Neemias, são 12. Baixa só um pouquinho, meu amor, por favor, agora. 12. Quiser até parar um pouquinho, obrigado. Graças a Deus por você estar aqui comigo. Deixa eu dizer uma coisa, quantas portas tem? 12. Então, desde o tempo de Neemias, quando Jerusalém foi destruída, né, a primeira vez por Nabucodonosor, Neemias veio e restaurou os muros que tinham sido destruídos. E nesses muros, restaurou a porta por porta. E uma dessas portas é a chamada Porta Oriental. Coloca ela, a da Porta Oriental, por favor. Por favor. A foto que eu pedi para colocar, a de Jerusalém. Opa, essa aí. Que é chamado Portão Dourado. Então você observa que ele está fechado. Não está fechado? Por que ele está fechado? Porque os muçulmanos, eles leram em Ezequiel que um dia o príncipe vai voltar e vai entrar pelo portão dourado. Acende a luz para mim, por favor, um pouquinho, que eu preciso mostrar isso para os irmãos. Abra a sua Bíblia, Ezequiel 44. Pode deixar a foto aí por enquanto, tá? Por gentileza. Ezequiel teve umas visões, umas revelações bem antes disso tudo acontecer. Mas no capítulo 44, então me fez voltar para o caminho da porta do santuário exterior, que olha para a porta do oriente, que é essa aí, porta oriental, portão dourado, o qual está fechada. E disse-me, quando Ezequiel viu isso, não estava fechado. Ezequiel teve uma visão que um dia
esse portal, essa porta seria fechada. Deus já estava mostrando para ele. E disse para o Senhor: esta porta está fechada, não se abrirá. Ninguém entrará por ela. E Deus permitiu que fosse fechada, mas só o Senhor vai entrar por ela. Por isso que ela estará fechada. Quanto ao príncipe, aí falando de Jesus que um dia virá e vai entrar por essa porta. Na verdade, ele já entrou, escute bem, quando veio a primeira vez, quando ele foi, quando colocaram os ramos, né? Ele entrou por esse portão, tá? Entrou por esse portão. Mas, pelo caminho da porta entrará e por esse mesmo sairá. E depois me levou pelo caminho da porta do norte. Enfim, eu não vou ler os versículos todos. Aí, eu vou mostrar outros versículos para você. Eles pegaram esse texto e foram estudar, dizendo que um dia, e o Salmo 24, no final do Salmo 24, diz assim: abre-se, ó portais eternos. Para quê? Para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso na batalha. Então, fazendo junção desses versículos, está dizendo que um dia ele vai entrar. Só que eles não leram tudo, eles não estudaram tudo. Aí, volta a foto anterior. O que eles fizeram? A foto anterior. Não, a outra. Não, é essa aí. Apaga para mim um pouco, por favor. Apaga aqui, por gentileza. Então, o que tem aqui embaixo? Sabe o que é isso aqui embaixo? Cemitério. Tá? Eles colocaram o cemitério para quê? Para dizer o seguinte: Jesus é nazireu, e por ser nazireu, ele não vai pisar em mortos, tocar em mortos. Então aqui ele não entra. Essa é a ideia deles. Só que eles esqueceram. Tá? Tem outra foto que o Monte das Oliveiras, ele está bem aqui. Aqui, isso. O Monte das Oliveiras, está vendo? Esse é o Monte das Oliveiras. Ele está bem... Opa, muito obrigado. Vocês são demais. Olha aí, irmão, está vendo? Olha o cemitério aqui. O que está ali? Não, lá é o muro. O monte está aqui atrás, tá? O monte está aqui atrás do cemitério. É outra foto, que é o Monte das Oliveiras. Essa aqui é uma foto tirada do Monte das Oliveiras. Essa foto é tirada de cima do Monte das Oliveiras, visando lá o muro. O que eles esqueceram, acenda a luz para mim, por favor, é de ler Zacarias. Acende aqui, por favor. Zacarias 14. Eita glória. Cumprimento isso vai se cumprir. O quê? Eis que vem o dia do Senhor. Vem o dia, porque eu ajuntarei todas as nações para pelejar contra Jerusalém. A cidade, como já foi tomada muitas vezes, invadida, mas essa é uma das guerras que vai acontecer. Forçar as portas, a metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade. Mas o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como peleja no dia da batalha. Agora, olha a profecia. E naquele dia estarão os seus pés, quem? Jesus, sobre o monte das oliveiras, que está de frente de Jerusalém, tá? Então, ou seja, o monte é porque depois eu vou pegar uma outra foto de lá para cá para vocês verem o monte como é que está. O texto está dizendo que naquele dia, que vai chegar esse dia, que o monte das oliveiras será fendido no meio, rachado. E já começou a aparecer. Quer ver outra? Para aí. Quem acompanha e vê Ezequiel 47, é uma profecia sobre também o Mar Morto. E já tem um fenômeno acontecendo. Poços de água já estão surgindo. Aonde, sabe, é o mistério do Bolanes, que está acontecendo lá, e o cientista não sabe explicar. Mas esse Deus, o meu Deus, eu gosto de um texto que o Juan já leu aqui, fala muitas vezes assim: não vereis vento, não vereis chuva, mas todavia
esse vale se encherá de tanta água. Você crê no Deus que você serve, irmão? O Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, quando Ele quer, Ele faz água correr no meio do deserto. Oh, meu Deus. Ai, meu Pai. Onde é que está esse texto mesmo, hein? 2 Reis. Tira aí, por favor. Depois a gente volta. Só para você entender que quando Deus diz, a sua palavra diz. 2 Reis 3,17. Assim diz o Senhor. O quê? Não vereis vento. Porque toda vez que você sabe que vai vir chuva, é um vento, o tempo muda, não é? As nuvens ficam carregadas. Mas o Senhor está dizendo assim, quando eu quero, não vereis vento, nem chuva. Todavia, esse vale se encherá, mas de tanta água, que bebereis vós, o vosso gado, os vossos animais. O que eu pego nisso? Que você está numa situação que não parece. O que vai ser? Como é que... Mas eu creio no que está escrito. Eu me apego na palavra. Quando vai ser, eu não sei. Mas um dia eu vou dizer, hoje se cumpriu essa escritura. Aí, ó, continua. E ainda se isso é pouco aos vossos olhos, que era uma situação que eles estavam, também o Senhor entregará os moabitas nas vossas mãos. E ferireis, cortareis boas árvores, taparei as fontes de água, danificareis com pedra deles, né? Deles. Continua. E sucedeu que pela manhã, meu irmão, aleluia. Juan, que palavra de ofertória é essa? Me veio uma revelação aqui agora. Espera aí. Primeiro Deus falou, sim ou não? Primeiro Deus prometeu. A atitude sua, a atitude do povo, sabe uma coisa? Vou dar uma oferta para o Senhor. E oferecendo-se a oferta de manjares, antes do milagre, antes da situação acontecer. Ô glória, vou dar a minha oferta. Diz assim, e oferecendo-se a oferta, pronto. Foi só botar uma atitude. O texto diz assim, eis que vinha umas águas pelo caminho de Edom. As águas veio. O improvável tornou-se provável. O impossível tornou-se possível. Eu não sei o que você está passando, mas Deus trouxe você. Veio cansado, mas diz assim, fique em paz. Fique em paz. Fique em Deus. Continua perseverando. Que as águas veio, que a terra se encheu de tanta água, que ouvindo os moabitas, eles pensaram, Israel chamou mais gente, mas não chamou ninguém não. Parecia que eles estavam contratando um montão de gente, mas não. É que Deus vai dar uma visão para o teu inimigo, ou para o teu opressor, ou para o diabo, que você está cercado de tanta gente, mas na verdade você está com o Senhor, é Deus está contigo, é os anjos. E o verso 22. Agora isso aqui é interessante. Interessante isso. Porque além disso, Deus muda a visão assim de quem está do outro lado, de quem está te observando, que levantando-se o sol de madrugada, saiu o sol sobre as águas, de forma que o reflexo do sol na água não foi por acaso. Com Deus não tem por acaso. O sol lhe obedece. Deus disse, sol, ilumina mais ali. Aí o sol iluminou de que a visão de quem estava lá parecia que era sangue. Sabe aquele pôr do sol que você vai lá para o arpoador bater palma para o sol? Para de ficar batendo palma para o sol. Tem que bater palma para Jesus. Eu fico indignado que eu vi nos crentes para lá e bater palma. 6 horas da tarde, atuador. Ah, vai te converter, rapaz. Aprende. Vai bater palma para Jesus. O sol não. Você não adora sol, não. Aí o texto diz que o sol veio. Refletiu. Não te vi lá não. Calma, eu não vi você lá. Calma. Eu só falei só.
Ninguém me contou nada. Batendo palma não vi não, ninguém me falou não, pô. Que alguém falou, quem falou, pastor? Me viram tirar. Não. Escute, irmão. O reflexo foi tão grande no sol que o inimigo viu a água que cor. Cor de sangue. O que os inimigos disseram? Isto é sangue. Mas era apenas uma estratégia de Deus. Deus tem estratégia para você. Levante as mãos. Você recebe? Mas vamos lá, vamos voltar ao texto que eu estava lendo de Zacarias, por favor. Aí, Zacarias 14, eles colocaram o cemitério em frente, só que se esquece que o dia que Jesus vier, o Monte das Oliveiras vai se rachar, no meio vai se abrir. E olha aqui o texto, eu vou ler de novo com vocês. Zacarias 14, verso 4. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém, para o oriente. Então, o portão está onde? Está em frente ao monte. Então, quando o monte se rachar, vai haver uma rachadura. Haverá um vale muito grande. E metade do monte se apartará para o norte, e outra metade dele para o sul. Então, verso de número 5, a última parte. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos contigo, ó Senhor. Sabe o que é isso aqui? É uma profecia que você e eu, se Deus quiser pela bondade, estaremos neste versículo. Os seus santos não é os anjos. Não. É os santos que foram redimidos, transladados, arrebatados, glorificados. Te prepara, porque um dia você vai estar nesse episódio. Isso vai se cumprir. Queira eles colocar no cemitério ou não, porque primeiro que Jesus, quando voltar, não vai voltar com corpo humano, corpo glorificado, ele vai passar por cima. Vai passar, no teu hino que diz, vai passar por cima das águas. Ele vai passar. Então essa profecia vai se cumprir. Essa profecia, querendo eles ou não, vai se cumprir. Deus vai fazer isso, irmão. Eu só quero que esse estudo é para você se apegar no que está. Não se apegue só no versículo, se apegue em tudo. Porque quando Deus disse, Deus falar, você quer ver uma coisa? Eu vou encerrar só com uma profecia. Quando é de Deus e que está escrito. Você lembra que Acabe estava todo errado? E não quis se consertar com Deus? Porque estava adorando Baal, Astarote, Azera. Então o Senhor disse pela boca do profeta: você vai morrer. Ele disse que não queria muito, mas no fundo sabia que Elias era profeta. O que ele faz? No meio da batalha, ele usa de astúcia. Ele pega a armadura dele, dá para o Josafá na simplicidade. Josafá estava com sinceridade. Mas Deus é tão bom que quando você é sincero, Deus te livra das armadilhas. Quem recebe essa palavra? Josafá estava sincero, mas o Acabe estava de maldade. Que tem gente que parece que está te dando, fazendo as coisas, mas está de maldade. E o texto diz, olha lá, é esse texto mesmo, mas tá, ok. Vamos à batalha. Aí, isso é a questão do profeta. Se você for, você vai morrer lá. Vai o verso 16 para me encerrar por hoje. Vai, pula, vai. Então disse o Senhor: quem induzirá Acabe que suba a mortilhade? Um dizia, outra da maneira, vamos embora, continua, porque ganha tempo. Então saiu um espírito, isso é muito interessante, saiu um espírito e se apresentou perante Deus, falou assim: Deus, não é que Deus manda espírito de mentira, mas como a pessoa não quer ouvir a verdade, a pessoa não quer, então disse, não quer a verdade, então se acostuma com a mentira. Esse é o texto. O texto diz assim:
Então saiu um espírito e se apresentou e lhe disse, eu vou induzir ele. Aí o Senhor perguntou, como? Verso 22. Sairei e serei na boca dele como um espírito de mentira, na boca dos seus profetas, não de Deus. Então Deus, então vai lá. Induziu ele e foi para a batalha. E o espírito falou para ele, você vai dar tudo certo para você, quando não ia dar. Continua. Vai, pode ir. 29 já, verso 29, por causa do tempo. 29. Assim o rei de Israel e Josafá foram juntos para a batalha. Irmão, eu estou falando, mas vai vindo as revelações aqui. Vai vindo as porções. Cuidado para você não entrar em guerra errada. Cuidado para você não comprar a briga dos outros. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Você já tem tanta guerra, vai entrar na guerra, ainda pode se dar mal. Foram juntos. Verso 30. Então disse o rei de Israel a Josafá, eu me disfarçarei, entrei na peleja. Tu, porém, veste minhas vestes. Disfarçou-se o Acabe. E o rei de Israel entrou na peleja. Então ele botou a roupa dele, mas ele sabia no fundo que ele estava armando para o... Assim, bota a minha roupa, que eles querem é quem? É a mim. Então bota a minha roupa. E o rei da Síria deu ordem também, dizendo assim, pelejarei nem contra pequeno, nem contra grande. Eu só quero o rei de Israel, só quero ele. Só quero ele. Sucedeu, pois, que vendo os chefes dos carros Josafá, disseram ele, certamente este é o rei de Israel. E chegaram-se a ele, irmão, já iam matar ele. A pelejar contra ele. Porém, Josafá gritou, opa! Não sou eu não, pelo amor de Deus. Então, não mataram ele, que ia morrer de bucha, não ia? Não ia. Hã? Quê? Olha. Eu falei uma palavra coloquial, jocosa, né? Vocês riem. De inocente. Verso 34. Então, olha isso. Um homem do inimigo pegou o arco e atirou o arco. Vou dar em quem pegar, pegou. Porque eu quero é matar um. Pegou o arco e... Porque o texto diz assim, na sua simplicidade. Essa palavra diz assim, não sabia muito, ele era meio milhôria. Bota esse texto na King James, por favor, esse texto aí. Um soldado disparou seu arco a esmo. O que é a esmo? Fala para mim, Clodoaldo. Eu vou atirar. Quem pegar, pegou. Rio de Janeiro, bala perdida. É isso ou não é, gente? Só que quem está no esconderijo do Altíssimo... Oh, glória. Ele deu um tiro a ermo. Mas o tiro, irmão, bala certeira. Flecha certeira. Atingiu a quem? O rei de Israel. Que não estava com armadura, não estava com roupa dizendo que era rei, não estava dizendo que era nada. Mas quando tem que achar, acha. No mesmo instante o rei ordenou. Então, ou seja, foi por entre as suas flechas, entre as juntas da sua armadura, no lugar certinho. O cara atirou. Mas se cumpriu ou não se cumpriu o que Deus disse? Fica de pé em nome de Jesus. Então, eu encerro. Deus nunca vai deixar de cumprir o que Ele falou, mesmo que seja uma sentença. Posso dar 2 exemplos? Se o louvor vai louvar, vai tocar, já vem para a gente encerrar. Escute. Só tem uma forma de que as minhas palavras, não é que Deus não é homem para que minta. Ouça isso. Eu posso dar muitos exemplos para vocês, mas vou dar 2. Deus disse, Isaías, vai na casa de Ezequias e diz para ele que o tempo dele acabou. Ele vai morrer. Deus falou, ok. Mas Ezequias entrou no templo,
buscou ao Senhor, chorou e disse: Deus, Tu és soberano, mas eu não quero ir agora. Se possível, atenta como eu tenho andado contigo. Se é que eu tenho algum crédito contigo, dá mais uma chance. Eu quero viver. Ainda tem algumas coisas para fazer. Aquela oração mexeu lá com Deus. Isaías já tinha entregado a mensagem, já estava fora do palácio, no pátio. O texto diz que Isaías estava no pátio. Aí Deus disse: Isaías, Senhor, volta, porque eu já entreguei. Não, é outra mensagem. Agora você vai lá e vai dizer para Ezequias: eu ouvi tua oração. Eu ouvi o teu clamor. Eis que eu vou te acrescentar alguns anos a mais. Eita glória, você tem mão para levantar, para exaltar a Deus. Então creia no que está escrito. Você pode dar um abraço em 2, 3 pessoas. Diga: acredite no que está escrito. Come essa palavra. Lembre da palavra. Use a palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Laços, embaraços pra me envergonhar, mas não vá, porque eu não estou sozinho. Pode levantar as mãos pro alto aí e declarar isso, irmão. Comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, e tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéreo faz mãe de filhos, é o mesmo que brada no alto: não temas, sou contigo. Grita isso! Deus já tem o caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor acima da sua cabeça, irmão. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Você tem glória a Deus aí, irmão? Coloca aqui para mim rapidinho, 2 Crônicas, capítulo 18, verso 31. Pastor Berão vai gostar desse texto. Sucedeu, pois, que vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram: esse é o rei de Israel. E o cercaram para pelejar. Porém Josafá clamou, e o Senhor o ajudou, e Deus desviou. Irmão, você recebe essa palavra? Acharam que era ele. O Senhor o ajuda e desvia o inimigo. Oh, irmão, ninguém te toca. O teu inimigo não te toca. Porque Deus, se precisar, desvia o inimigo só para não achar a tua casa e a tua família. Eu recebi essa palavra, irmão. Eu recebi essa palavra. Vamos orar para terminar. Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, nós queremos ser gratos ao Senhor por essa mensagem. Senhor, nós oramos pelo anjo dessa igreja. Conserva o teu servo em vida. Dá saúde para o teu servo. Que os céus permaneçam abertos sobre a mente do teu servo para trazer as sagradas escrituras. Ó Deus, em nome de Jesus, livra o teu servo de toda a retaliação no mundo espiritual. Agora nos despeça em paz. Estamos saindo da tua casa, mas não da tua presença. Nós acreditamos no que está escrito na tua palavra, que se for preciso, o Senhor cega os nossos inimigos para que eles não nos acham. Ó Deus, nos livra da bala perdida, do roubo, do furto, porque acreditamos que o Senhor guarda a nossa entrada e também guarda a nossa saída. Ó Deus, nós acreditamos na nossa vitória, na nossa bênção, que chegaremos em casa em paz, assim como nós chegamos na tua presença. Nos despeça em paz e todos concordam com a minha oração, digam. Pastor Berão dando a bênção apostólica.
Glória a Deus. Você se dá feliz por estar aqui essa noite, irmãos? Só você entender que está acontecendo, os cientistas estão falando de uma falha tectônica. Uma placa tectônica principal fica perto do Mar Morto, e uma falha secundária, essa área de alto risco sísmico está justamente próximo ao Monte das Oliveiras. Os geólogos, estão dizendo que o Monte das Oliveiras está situado perto de uma falha tectônica ativa, tornando a região suscetível a grandes terremotos. E fica justamente, eles vão encontrar um montão de explicações científicas. Só que a Bíblia já falava antes. Você quer aplaudir a Bíblia? Você quer aplaudir a palavra do Senhor? Depois a gente fala mais. Terça-feira que vem tem mais. De onde vem? De onde vem? Tem mais. Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos. Todos digam. E a vitória pelo sangue, operando Deus. E se Deus é por nós. Obrigado, obrigado, gente. Obrigado. Por favor.